A seca do Nordeste é um problema secular. Desde o século XVI a descrevemos. Trata-se de fenômeno que ocorre com certa frequência, ceifando muitas vidas, como na famosa seca de 1877 a 1879, quando estima-se que morreram cerca de 500 mil brasileiros. Naquela época, o Império planejou e programou a construção do sistema de irrigação, açudes e barragens, muitos dos quais nunca saíram do papel ou foram toscamente implementados. Hoje, em 2012, lamentamos ter de conviver com uma seca de larga dimensão, uma das piores das últimas décadas. Esse problema, que se arrasta há séculos, demonstra claramente a incapacidade de os governos lidarem adequadamente com essa realidade. Embora conhecida de há muito tempo, ainda não foi possível equacionar a situação em um nível de convivência possível. Sim, a seca é um desses impossíveis com que temos de aprender e conviver, principalmente lembrando que vivemos tempos de crise ambiental global e local. Não é mais possível que soluções paliativas sejam oferecidas a cada nova gestão e não se faça algo de concreto e definitivo. É preciso que se diga, senhoras e senhores senadores, que não tratamos apenas de terra seca, de gado morto, de falta de água, da má distribuição de renda. Falamos disso certamente, mas, sobretudo, falamos da nossa gente. Apesar desses problemas não mais aparecer com frequência nos noticiários, estamos diante de uma situação que se prolonga há mais de um ano em certas localidades, em outras há mais de 2 anos. Aos poucos, a imprensa começa a abordar o problema. Faço isso, inclusive, com alusão ao posicionamento do senador Cássio Cunha Lima, que esta semana conclamou a imprensa brasileira a abordar com maior frequência o problema da estiagem prolongada nos estados da região Nordeste. Ontem, o Jornal Nacional dedicou quase 6 minutos ao tema, na reportagem da série JN no Ar. O jornalista Pedro Bassan visitou 3 estados e um dos entrevistados disse: "Nós aqui estamos deixando de comer para comprar um tambor d'água." Outro entrevistado declarou que muitos pais de famílias estão deixando as cidades para não ver os seus filhos morrer de fome. Nós, entanto, mais do que a cobertura jornalista, no sentido de sensibilizar o governo federal, peço até a participação da Secretaria de Direitos Humanos, da Unesco e de outras instituições, pois trata de água para o consumo humano. A sede não espera. Onde estão os organismos internacionais que tanto se preocupam com questões outras? Onde estão os direitos humanos? A edição 682 da revista A Semana traz uma fotografia que mostra a dura, cruel e triste situação dos brasileiros, que sofrem com os efeitos da seca. Na fotografia, cujo autor a revista não informou, um homem aparece dividindo uma garrafa d'água com uma vaca magra. Essa fotografia fiz questão de postar na minha página do Facebook, para que o Brasil e o mundo tomem conhecimento de que o Nordeste vive a pior seca dos últimos 30 ou 40 anos. E que nós, nordestinos, precisamos de ações rápidas e eficientes de enfrentamento a essa realidade. Repito, a sede não espera. As ações pontuais estão sendo empreendidas de caráter meramente procrastinatório. A verdade é que o semiárido está em situação crítica, com a pior seca desses últimos anos. Todo o Nordeste e parte de Minas Gerais passam pelas dificuldades inerentes à seca brutal que assola esse território. Mais de 1.200 municípios, segundo a Secretaria Nacional da Defesa Civil, tiveram decretado estado de emergência. Numa conta rápida, isso corresponde a mais de 20% dos municípios brasileiros, o que não é em nenhum aspecto desprezível. Senhoras e senhores
senadores, estamos diante dessa situação que faz com que no ano de 2012, um marco impressionante, o ano da eleição para as prefeituras, não vemos como uma festa política da democracia. Em um Estado de direito, pode-se respirar frente a tamanho sortilégio. Somos ricos em programas paliativos, muito com razão de ser em situações emergenciais, como, por exemplo, o carro-pipa, a Bolsa Estiagem, o seguro-safra e a garantia da comercialização do milho, que quando chega na Paraíba, a oferta, segundo o relato que recebo dos pequenos agricultores, são cerca de 600 quilos, o que não é suficiente para salvar nenhum rebanho. A situação fica ainda mais grave quando observamos centenas de produtores rurais que tomaram dinheiro emprestado no Banco do Nordeste, na esperança da chuva e de dias melhores para o campo, mas que perderam tudo com a estiagem prolongada e agora estão sem crédito na praça e correndo o risco de perder as suas terras para o Banco do Nordeste, que nos próximos dias irá se tornar o maior latifundiário do Brasil. Somente com a execução das dívidas dos pequenos agricultores do semiárido, para esse também é preciso um olhar especial do governo federal. Para os agricultores é preciso uma linha de crédito especial e, nesse caso, a renegociação da dívida, defendendo até a anistia dos débitos. Mas insisto que nenhum dessas ações, isoladamente ou sem somatório, tem conseguido conter a carestia da estiagem na região. Os preços dispararam, tendo o preço de feijão subido cerca de 100%, se comparado com o idêntico período de 2011. A mortandade dos animais sem água e pasto compromete ainda mais a dieta do nordestino, afetando a produção do leite, com consequência o encarecimento local do produto. Na Paraíba, meu estado, que teve quase 80% dos municípios em estado de emergência, dentre os quais Campina Grande, Patos e Souza, a segunda etapa da campanha da vacinação contra a aftosa foi adiada para dezembro, como inevitável redimensionamento do programa. Assim, sem comida e sem possibilidade de plantar, o espectro da fome ressurge do reino das sombras e das estatísticas, atingindo milhões de vidas que se debilitam com a repercussões significativa na área de saúde pública. Posso aqui lembrar, também de forma incidental, da merenda escolar, que deveria estar participando da compra da aquisição dos produtores locais. O baixo nível da água dos reservatórios de abastecimento, cerca de 50% do seu valor médio, em média, contribuiu para tornar a região ainda mais inóspita. Nos últimos dias, a presidente Dilma anunciou que 1 bilhão e 800 milhões de reais para as obras do abastecimento. Desse total, caberá à Paraíba o montante de 97 milhões. É pouco, é muito pouco para o que a Paraíba está sofrendo. No instante em que observamos o gado morrer de sede e até a falta d'água para o consumo humano, as obras de transposição do Rio São Francisco estão abandonadas. Uma obra que levará água do rio para o semiárido nordestino, melhorando a qualidade de vida e estruturando a cerca de 2 milhões e 600 mil paraibanos que sofrem com a seca e dos demais moradores da região. Hoje tivemos a alegria e a felicidade de ter instalado não só a Comissão do Senado de Acompanhamento e de Fiscalização, que foi propositura minha, que tem como presidente o senador Vital do Rego e como relator o senador Humberto Costa, o mesmo hoje, inclusive, apresentando um belíssimo plano de trabalho que eu aproveito para parabenizar. Já discursei sobre a importância da obra da transposição, que tive a satisfação de contribuir em 95, quando fui ministro da Secretaria de Políticas Regionais no governo Fernando Henrique Cardoso.
para a inclusão do eixo leste. Da tribuna dessa casa, disse que naquele instante transportamos água de trem para o município de Soledade, porque não havia reservatório para abastecer os carros-pipas. Naquela época, presenciei famílias que tinham feijão na panela, mas não tinham água para cozinhar. Com a contribuição do Parlamento, no início desse ano, surgiria essa comissão que hoje foi tão bem implantada com a proposta de trabalho do relator Humberto Costa. Enfim, acredito que avançaremos muito e faremos com essa comissão um fórum permanente de... Presidente, eu peço a Vossa Excelência, obrigado. Estou concluindo. O Brasil também precisa ser mais justo. Creio que a destinação de mais recursos e a realização de obras estruturantes para minimizar o efeito da seca, se devidamente desenvolvida com o intuito de tornar o nosso país uma nação plena, sem egoísmo e fraterna. Certamente darão o impulso que o Brasil carece para se tornar uma grande potência, não só econômica, mas também social. Parte do sertão já foi o mar. Hoje são territórios áridos. Acredito que tornar o deserto fértil é uma proposta exequível e lutarei por essa bandeira sem trégua, com toda a minha força e a minha capacidade. Era o que eu gostaria de dizer, senhor presidente. Muito obrigado.